da presente sessão e convido o senhor deputado Amaury Ribeiro para fazer a leitura de um trecho bíblico da Bíblia Sagrada. Senhor, os gentios invadiram a vossa herança, profanaram o vosso templo, fizeram de Jerusalém um montão de ruínas. Deram os cadáveres a vossos servos, como pastos a aves do céu, e os corpos dos vossos fiéis às feras do campo. Derramaram seu sangue como água em volta de Jerusalém. E ninguém lhes deu sepultura. Convertei-nos em escárnio para os nossos vizinhos, e risão e ludibrio para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, vos obstinais na ira? Será como um fogo abrasado a vosso zelo. Derramai o vosso furor sobre os gentios, aqueles que vos não reconhecem, e sobre as nações, que não invocam o vosso nome, porque Jacobe foi por eles devorado, e devastaram a sua morada. Tem a palavra, aqui que está no secretariando hoje, o deputado Amaury Ribeiro, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª sessão ordinária, híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 3 de maio do ano de 2022. Às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Thales Barreto e secretariado pelos parlamentares Amaury Ribeiro Chico KGL. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isso foi feito. Foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 4 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura do processo número 2022-00-2036, 2022-00-2037, 2022-00-2038, 2022-00-2077, oriundos da Governadoria do Estado de Goiás, 2022-00-2065, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, prestação de contas anual referente ao exercício 2021 e do requerimento de autoria do senhor deputado Iso Moreira, no qual requer licença para tratamento de saúde por 30 dias a partir de 1º de maio do corrente ano, declarado o momento oportuno. A fase de apresentação de matérias usaram as palavras dos senhores deputados Paulo César, apresentando os requerimentos número 360 a 362, 375 e 376. Jefferson Rodrigues, os requerimentos 353 e 356. E os projetos de lei número 200 e 201, do delegado Humberto Teófilo, o projeto de lei número 202, Amaury Ribeiro, apresentados os requerimentos número 357, 358 e os projetos de lei 205 a 209, de autoria do senhor deputado Lucas Calil, e devolvido à mesa os processos número 2021-00-3583, 2021-00-5971, 2021-00-7632, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 2021-00-7463, com parecer da Comissão de Serviços de Obras Públicas, 2020-00-2054, 2021-00-5311, 2021-00-5733 e 2021-00-5914, apreciados pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2020-00-5677, apreciado pela Comissão de Saúde e Promoção Social, e 2020-00-4763,
2021-004529, 2021-004530, 2021-005023, 2021-005065, 2021-005304, 2021-006538 e 2021-006776. Com parecer da Comissão de Segurança Pública, Júlio Pina, apresentando o projeto número 204, Francisco de Oliveira, o projeto de lei número 203, Carlos Cabral, o requerimento número 359, delegado Humberto Eduardo Prado, os requerimentos... Puta que pariu! Os requerimentos número 363 a 366 e Chico KGL, os requerimentos de 367 a 374 e 377. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Paulo César, Jefferson Rodrigues, Chico KGL, Henrique Arantes, o delegado Humberto Teófilo. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados como objetivo de deliberação da Casa os projetos de lei número 191 a 199, a ordem do dia constatou os processos número 2022-001866 em fase de segunda discussão e votação nominal aprovada com 21 votos sim e 2019-004725 em fase de segunda discussão e votação nominal quando, por falta de quórum, o senhor presidente transferiu sua votação para a sessão seguinte, bem como dos restantes da ordem do dia. Não havendo oradores inscritos para discussões parlamentares e nada mais havendo a tratar, o senhor deputado Thales Barreto, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene extraordinária em comemoração ao centenário do município de Aparecida de Goiânia, de autoria do senhor deputado Max Menezes. Para hoje, às 20 horas, deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Lissau Vieira, em missão oficial, Iso Moreira, licenciado, delegada Adriana Corse, em reunião com lideranças políticas em Brasília, Francisco Oliveira, Leda Borges, Max Menezes, Rafael Gouveia, Sérgio Brabo, Wagner Camargo Neto. E para constar, lavou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Fudeu minha garganta. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Aos senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada a ata. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Matéria constante do expediente. Senhor presidente, expediente, processo legislativo 2022-002122, origem, Governadoria do Estado de Goiás, assunto, veta integralmente o autógrafo de lei número 77, 31 de março de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo legislativo 2022-002123, origem, Governadoria do Estado de Goiás, tipo, veto. Assunto, veta integralmente o autógrafo de lei número 76, de 31 de março de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 2022-002131, origem, Assembleia Legislativa. A diretoria parlamentar para devidas providências. Espera aí. Autor, Secretaria do Governadoria. Assunto, comunica para os devidos fins haver escoado, sem manifestação por parte do governador, o prazo estatuído no artigo 23 da Constituição Estadual para promulgação do autógrafo de lei número 325, de 21 de dezembro de 2021. Qual que é esse aqui? A diretoria parlamentar para as devidas providências. Senhor presidente, ofício em resposta aos senhores deputados. Deputados Carlos Cabral, Paulo César, deputado Cário Salim, deputado Coronel Adailton, deputado Wagner
Camargo Neto, deputado Eduardo Prado, deputado Paulo Trabalho. Dê ciência aos devidos deputados e arquive-se. Não tem mais expediente? Encerrado o expediente, momento é oportuno para a apresentação de matérias. Para a apresentação de matérias, a deputada Adriana Corse. Muito obrigada, caro colega. No exercício da presidência, eu quero, antes de tudo, cumprimentar aqui estudantes e trabalhadores da UEG, que se faz presente nessa casa, lutando pelo nosso patrimônio do Estado de Goiás, apresentar vários projetos e requerimentos, senhor presidente. Em especial, destaco requerimento para o governador do Estado de Goiás para que realize a nomeação dos docentes do cadastro reserva do curso de Direito, aprovados no último concurso de 2017 da UEG. E também para que seja providenciado espaço infantil nas universidades privadas e públicas do Estado de Goiás, para que nunca mais uma mãe tenha que entregar um filho na porta da faculdade, sendo proibida de entrar para estudar com a criança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Adriana Corse. O momento oportuno para a apresentação de matéria, deputado estadual Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, a todos os nobres pares, presidente que preside essa sessão. Senhor presidente, nessa tarde eu apresento 3 projetos de leis e 3 requerimentos devidamente formalizados, mas antes também quero cumprimentar aos alunos servidores aqui da UEG que se fazem presentes, sempre muito bem-vindos à nossa casa aqui. Eu tive a oportunidade de ser militante do movimento estudantil também e sei o papel na transformação da nossa sociedade, da militância de todos nós. Senhor presidente, em destaque, eu quero apresentar um projeto de lei que dispõe sobre os emolumentos notoriais de serviços e dá outras providências do Estado de Goiás. Também apresento uma alteração na lei do artigo 92 da Constituição Estadual, senhor presidente, que dispõe sobre a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência do Estado de Goiás. E um projeto de lei também, senhor presidente, que dispõe sobre o reconhecimento do município de Itaúsu como a capital goiana do salgado e da outras providências, tendo em vista que isso vai impulsionar muito a questão gastronômica, do desenvolvimento regional, criando feiras gastronômicas no município. Eu acho que isso é de extrema importância e essa casa tem que saber reconhecer as qualificações de cada município aqui, das suas qualidades e também, obviamente, das decisões que temos dentro dessa casa. Senhor presidente, os requerimentos devidamente formalizados, Mais 30 segundos aí para o deputado Tiago Albernaz. Eu solicito a Goinfra, senhor presidente, que possa fazer o recapeamento e operação tapa-buraco na GO 154, que liga o trecho de Itaúsu a Ordalha. Esse trecho que teve recentemente um recapeamento por parte da empresa contratada, mas que de fato já aparece lá devido aos problemas da manutenção. Então a gente solicita esse recapeamento e também uma realização do levantamento de grade da GO 326, que liga o município de Itapirapuã ao distrito de Novo Goiás, passando por Novo Brasil, ali até a chegada da cidade de Córrego do Ouro, senhor presidente. Eu estive presencialmente e, de fato, essa estrada vicinal ela precisa de uma manutenção. Mais 30 segundos só para finalizar. Ela precisa de uma manutenção urgente. Eu já tive na Goinfra pessoalmente para tratar a respeito desse assunto, mas, de fato, lá hoje a gente tem um avanço da agricultura e, se não tivermos uma melhora naquela estrada, prejudicará muito o escoamento da produção daquela região, senhor presidente. Então, devidamente formalizado todos os projetos de leis e requerimentos, eu apresento a essa mesa, senhor presidente. Muito obrigado. Apresentar a matéria? Para apresentação de matéria, o deputado delegado Humberto Teófilo. Apresentando um projeto aqui, que proíbe a utilização de verba pública em eventos e serviços que promovam de forma direta ou indireta a erotização e a sexualização de crianças e adolescentes e da outras providências. Obrigado. Senhor presidente. Para apresentação de matéria, o deputado estadual Amaury Ribeiro. Não, só devolvendo aqui matérias apreciadas pela CCJ. 2 projetos. Ótimo. Encerrado a apresentação de matéria, o momento agora é oportuno para o pequeno expediente. Com o uso da palavra, a deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa que sempre nos apoiam em nossas atividades,
a todos e todas que nos acompanham de casa hoje pela TV Assembleia, mas de forma especial eu quero fazer um cumprimento aqui a pessoas que estão aqui, vieram de várias cidades do estado de Goiás, Aparecida de Goiânia, Palmeiras de Goiás, Morrinhos, Uruaçu, Iporá, Pires do Rio e outras, em defesa de algo que é um patrimônio do povo goiano, que não pertence a um governo ou ao outro, pertence ao povo de Goiás, pertence a toda a nossa população e que hoje, infelizmente, mais uma vez, nós temos aqui que vir pedir por ela o apoio de Vossas Excelências. Estou falando da nossa querida UEG. UEG que está em todo o estado de Goiás, que é patrimônio do nosso povo, que é a oportunidade do filho, da filha, do trabalhador que mora no interior, de realizar o sonho de um curso superior com excelente qualidade, reconhecida a nível nacional, mas, infelizmente, que está sofrendo, porque não tem apoio do governo estadual. E eu quero aqui falar, principalmente com o nosso líder do governo, meu amigo Bruno Peixoto, que socorra o UEG. Eu e o deputado Antônio Gomide, meu companheiro de bancada, estamos apresentando hoje aqui, Bruno, um requerimento para que seja atendida a solicitação de convocação dos docentes aprovados no concurso de 2017 do curso de Direito. Nós sabemos a importância da educação superior, da ciência, do conhecimento para um Estado, para uma nação. E o curso de Direito, dentre tantos outros, não é porque é este que eu fiz na minha graduação, mas ele tem uma grande importância na nossa sociedade. É desse curso que saem os novos delegados, delegadas, promotores, juízas, procuradores, advogadas e advogados, pessoas que vão defender o direito de todos nós, o direito que nós temos na legislação brasileira. E é um curso que está sendo privado da universidade pública no estado de Goiás. A convocação desses profissionais que foram aprovados em concurso. Inclusive, essa convocação, senhores deputados, caros e caras que nos acompanham, já foi aprovada pela Casa Civil. Portanto, é só um gesto político que se necessita nesse momento, de que eles sejam convocados e possa garantir que, de fato, estes cursos irão continuar. Porque hoje tem disciplinas várias que não têm docentes, tem locais no nosso estado em que está tendo aula uma vez por semana, e isso compromete totalmente a qualidade deste curso, do ensino, para o qual precisa de tanta responsabilidade. É um curso através do qual a pessoa vai se tornar operador do direito, uma pessoa que terá em suas mãos grandes responsabilidades, como nós, delegados de polícia, né, deputado Humberto? Nós, delegados de polícia, temos para com a vida das pessoas, com a liberdade das pessoas, para lutar pela garantia dos seus direitos. É por isso que, mais uma vez, estou aqui nessa tribuna defendendo a UEG, defendendo os seus estudantes que têm o direito constitucional de um curso superior, educação pública, de qualidade, mas também defendendo os seus docentes, que muitas vezes têm que se desdobrar para conseguir que essas disciplinas não sejam extintas, não sejam encerradas. Por isso, eu, deputado Antônio Gomide, apresentamos aqui este requerimento. Estamos também convocando uma audiência pública para a qual vamos solicitar a presença de representante do governo estadual, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade. E também queremos convocar a sociedade goiana para nos apoiar nesse pedido de reforço, de qualificação, mas de garantir um direito de ser convocado em um concurso público que a gente foi aprovado, né? Como eu fui para delegada de polícia, o nosso sonho é ser convocado, poder servir a nossa sociedade, servir a nossa população, ainda mais nessa nobre função de professor universitário, do qual sou filha de 2 professores universitários que tanto se dedicaram, inclusive na educação pública, no estado de Goiás, na UFG. Portanto, faço esse pedido aqui, estou encaminhando ao senhor governador e tentaremos, junto com os representantes aqui de estudantes e docentes, conversar pessoalmente com o governador para sensibilizá-lo. Muito obrigada, estamos juntos, continuamos nessa luta. Deputado Alisson Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas e deputados, sociedade. Cumprimento a todos os presentes aqui. Presidente, fico impressionado quando eu vejo uma pessoa do calibre do governador Ronaldo Caiado, experiência política de quase 3 décadas, né, ou mais de 3 décadas um pouquinho, começar a entrar numa espiral de desespero, de falta de credibilidade, e tentar enganar a sociedade, e tentar enganar o cidadão, consequentemente também o eleitor. O Caiado agora está mirando o eleitor em tudo que ele faz. Participou de um programa de grande audiência, na hora do almoço, da televisão, aqui em Goiás, com o âncora lá apresentando o programa, e levou papéis, dados, informações, dizendo que não congelou o ICMS dos combustíveis, perdão, que não aumentou o ICMS dos combustíveis, que não aumentou o IPVA, aquela ladainha toda de sempre do governador, que se recusa a realmente entregar serviço público de qualidade para a população. E que está mentindo consequentemente também, está mentindo diretamente para o povo aí, porque manteve a alíquota do ICMS durante esse período todo, porém não se esforçou para poder cumprir a lei federal que foi assinada recentemente pelo presidente da República, que manda nivelar o ICMS nos estados. Nós sabemos, todos nós sabemos que a solução para o preço do combustível, sociedade, não é apenas a questão do IPVA. Nós sabemos que não é apenas a questão do ICMS. A questão do preço do combustível no Brasil vai muito além disso, mas o Caiado, que é um dos governadores mais influentes do Brasil, deveria puxar um movimento aí de acatar a lei federal que foi sancionada pelo presidente para poder nivelar o ICMS dos combustíveis nos estados. Esse é um ponto. Outro ponto, IPVA. Eu estou andando praticamente todos os dias pelo interior, tanto quanto os outros deputados aqui, muitos estão em pré-campanha também, região metropolitana, e aqui na região metropolitana, que é a minha base política, conversando com muita gente, né, com centenas de pessoas que falam sobre o preço abusivo que veio esse ano, o IPVA. Por exemplo, uma jovem de pouco mais de 20 anos que tem uma Honda Bis para ir para o trabalho, ela pagava R$ 350 de IPVA e veio 590. Dobrou. Para o Caiado isso não é aumento, o governador não considera isso aumento. Pessoas que pagavam 1.000 foi para 2.000, ele fala que não é aumento. Quem pagava 2.500 foi para 5.000, ele também fala que não é aumento. Eu queria que o governador explicasse o que é isso então. O que é esse valor dobrado, triplicado, que não é aumento. Eu continuo batendo nessa tecla porque o governador continua enganando a sociedade, distorcendo informações, manipulando fake news com a sua equipe de publicidade e marketing para poder enganar a sociedade com o desespero de ganhar a eleição esse ano. Revelou que não tem um perfil administrativo, que não sabe governar, que governa só para a elite. E aumentou o IPVA sim, porque o IPVA, senhoras e senhores, o IPVA não é alíquota. O IPVA é o conjunto de valores ali do IPVA e do licenciamento que vem junto. E aumentou e muito. E aumentou e muito, porque ele rasgou a tabela FIPE e manteve aí realmente um preço abusivo para a população, né? Deveria ter seguido o exemplo aí de outros governadores que já trouxemos aqui. Governador do Tocantins, governador do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Paraíba, que não aumentaram o IPVA, congelaram a tabela FIPE de 2020. Pedágio, com um contrato assinado do BNDES com a Goinfra, quer pedagiar as rodovias do estado de Goiás, num segundo mandato, se for eleito, deputado Cláudio Meirelles. O Caiado quer pedagiar sim, pista simples, pista comum, sem estrutura, entregar na mão do BNDES, é um conchavo gigantesco que a gente não tem nem dimensão aqui. Nós não temos nem dimensão aí do que o Pedro Salles está querendo operar em relação a essa questão do pedágio, porque eu nunca vi uma coisa que não vai acontecer, deputado Cláudio. Tem um contrato assinado já de 7 milhões de reais lá, um termo de cooperação entre a Goinfra e o BNDES. Se tem um contrato assinado, se tem uma lei estadual aqui que ampara a questão dos pedágios, por que, né? Como é que não vai fazer? Quer fazer um dia. Então estou aqui para poder comentar essa questão da fala do governador, numa emissora de televisão, num programa de grande audiência, dizendo que não existe esse negócio de aumento do ICMS, de que não existe esse negócio de aumento de IPVA,
e que está tendo aí muito exagero e fake news por parte da oposição. Esse é o governo que nós colocamos aí. É um governo realmente que é um elefante gigante numa loja de cristais e de porcelana, né? É totalmente atrapalhado. Não governa para a sociedade toda, governa apenas para a elite. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Amaury Ribeiro, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei número 200, de 3 de maio de 2022, altera a Lei 16.445, de 31 de dezembro de 2008, que institui a campanha estadual de conscientização do câncer infantil. Deputado Paulo César Martins. Projeto de lei número 201, de 3 de maio de 2022, dispõe sobre a liberdade religiosa, institui a Polícia Estadual de Enfrentamento à Intolerância Religiosa e dá outras providências. Deputado Pastor Jefferson. Projeto de lei número 202, de 3 de maio de 2022, altera a lei número 14.376, de 27 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Goiás e dá outras providências. Deputado Humberto Teófilo. Nossa, não tinha visto. Projeto de lei número 203, de 3 de maio de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado estadual Francisco Oliveira. Projeto de lei 204, de 3 de maio de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Júlio Pina. Projeto de lei número 205, de 3 de maio de 2022, determina a implementação de rastreamento e teste genético para detecção precoce de câncer no âmbito do Estado de Goiás aos cidadãos com idade superior a 35 anos. Deputado Lucas Calil. Projeto de lei número 206, de 3 de maio de 2022, define as medidas da faixa de domínio na rodovia estadual GO 575 e dá outras providências. Deputado estadual Lucas Calil. Projeto de lei número 207, de 3 de maio de 2022, institui os centros de terapia familiar ou conjunta para tratamento de doenças psicossomáticas de mães e filhos na rede pública estadual de saúde. Deputado Lucas Calil. Projeto de lei 208, de 3 de maio de 2022, disciplina o prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar do Estado de Goiás. Deputado Lucas Calil. Só deu Lucas Calil aqui hoje? Projeto de lei número 209, de 3 de maio de 2022, inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados. Deputado Lucas Calil. Projeto de lei número 210, de 3 de maio de 2021, altera a lei número 18.052, de 24 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, DEAN, nas áreas de jurisdição das delegacias regionais de polícia que menciona e dá outras providências. Deputado Rafael Gouveia. Só isso, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-004725, autor
Deputado Amaury Ribeiro, o assunto dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de brigadas de incêndio em todos os museus no estado de Goiás e dá outras providências. Senhores deputados, essa matéria, ela encerrou a discussão e votação ontem e o encaminhamento de voto por falta de quórum. Então, nós vamos colocar em votação. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Ontem eu questionei com a oposição, porque nós não podemos ter dois critérios de análise. Os projetos do governo estão exigindo que seja no painel. E os projetos dos deputados que sejam simbólica. Eu acho que nós temos que ter um ritmo só, ou simbólico ou painel, porque aí é questionável. A oposição critica porque nós estamos votando e apreciando matérias do governo de maneira simbólica, e exigem painel. E dos deputados, simbólica, apenas para termos um critério único, presidente. Perfeitamente, deputado. O que for decidido, a votação simbólica ela é mais rápida. Se a maioria decidir, aí nós continuaremos com simbólico. Ou não, então vamos votar todo no painel. Ok. Está decidido. Deputados. Deputado Alisson Lima. Deputada Leda. Não, tá bom, nós vamos fazer todas votação no painel. De ordem. Todas. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra. Expressar aqui uma contrariedade em relação à fala do líder em comparar projeto de lei do governo com o de deputado estadual aqui, né? O projeto de lei do governo a gente sabe que já vem pronto para ser aprovado e ser sancionado pelo governador. Os nossos, muitas vezes, são objetos de veto. Não tem nada a ver essa comparação, deputado Bruno. Então, vamos votar com critério. Se o critério for votar, né, nominal, vamos votar nominal, simbólico, simbólico. Agora, não usar como parâmetro essa questão de governo aí. Vamos votar no painel. Ok, vamos votar nominal, já que está decidido. 100% vão ser votados do painel. Pode ser assim, né, líder? Ok. Tá bom, vamos fazer isso. Tem a palavra o deputado Amaury Ribeiro. Senhor presidente, o projeto foi lido para votar. Para votar. Já não coloquei. Votamos. Já foi. Votamos, eu já dei o despacho. Não votamos no painel, né? Votamos. Essa não votou no painel, mas as próximas agora todas no painel. Presidente, o senhor me concede uma questão de ordem? Deputada Leda, deputados aqui, eu quero só abrir um parêntese aqui nessa discussão. Na semana passada e semana retrasada, nós votamos em média mais de 300 projetos que estavam parados nessa Casa de Deputados. Os projetos de deputados, eu acredito que nós deveríamos olhar com um olhar diferente, porque além de serem votados, passam pelo veto do governador. Então, o que eu queria pedir aos senhores é uma questão de bom senso, nesse caso, porque adianta muito os projetos da casa. Querendo ou não, nós temos, se eu não me engano, quase 2.000 projetos de deputados parados nessa casa. Então, e quando coloca para votar no painel, o prazo que nós votamos 15 projetos aqui, nós votamos um no painel. Então, atrapalha, deputado, e muito, os trabalhos dos deputados. E os projetos dos deputados são projetos, na maioria, são projetos simples. Era só isso, senhor presidente. Tem a palavra, senhor deputada presidente, só Oi. questão de ordem, que eu Por acho favor, que o deputado Amaury, assim, os projetos do governo não sofrem veto. Da forma, os nossos sofrem, para acabar de inteirar, os nossos sofrem. Os do executivo que por aqui passam não sofrem. Só que esta não é a questão. A questão são as matérias. A maioria das matérias do Poder Executivo são orçamentárias, são de criação de cargos, são matérias, impostos, são matérias fundamentais e importantíssimas que precisa o povo saber quem votou sim e quem votou não.
Agora, de deputado, colocar no mesmo nível de importância, nós, título de cidadão, nome de avenida, outros projetos importantes, mas que quem vai analisar, por último, é o governador. Então, equiparar como o Bruno quer, o Bruno tinha que estar aqui defendendo os deputados. Antes dele ser líder do governo, ele é um deputado que o povo votou para ele estar sentado aqui, não foi o Caiado, não. O Caiado não deu um voto para ele. Então, assim, eu penso que do jeito que nós estávamos indo, a casa, a mesa diretora extremamente ágil com os projetos dos deputados. Agora vem o líder do governo fazer disso uma moeda de barganha. Não é possível mais isso aqui. Tem que continuar do jeito que estava. Os dos deputados em bloco e os do governo peso nominal. Nominal. Agora, o líder quer colocar a gente na mesma seara do governo dele. O Caiado não votou nele. Deputada Leda, só para esclarecer, só um minutinho, deputado Gomide. Para nós esclarecermos aqui, nós estamos votando votação nominal a partir do momento que nós estabelecemos as sessões híbridas. Como nós ainda permanecemos em sessões híbridas, nós vamos fazer todas as votações nominais, independente, todas, 100%. Não, mas deputada, não tem jeito, porque tem deputados que estão fora. Eles estão remoto e eles precisam votar também. Como nós estabelecemos isso lá no começo, nas sessões híbridas, a votação nominal em todas as matérias, nós vamos voltar para a votação simbólica, aí serão todas também, quando nós voltarmos 100% de sessões presenciais. Inclusive, ontem houve algum questionamento aqui, me parece, deputado Amauri e deputado Henrique Arantes, com relação ao retorno das sessões 100% presenciais. Eu coloquei aqui no começo desse ano legislativo, aqui nesse plenário já, no Palácio Maguito Vilela, em apreciação. Os deputados, a maioria, decidiram por continuar com as sessões híbridas. Se assim for a vontade da maioria, nós continuaremos as sessões híbridas. Se não for, nós vamos voltar 100% presencial e as votações são simbólicas para todas as matérias, como o regimento interno determina. Mas enquanto nós estivermos em sessões híbridas, nós vamos fazer votação no painel, até mesmo para dar a oportunidade dos deputados que estão fora de expressar o seu voto e votar nominal. Deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, eu quero apenas dar uma sugestão também, já que o senhor coloca a preocupação em relação às sessões híbridas, como nós já tínhamos votado em março. Eu acho que o momento é outro, acho que o senhor deveria, como presidente, colocar isso novamente na pauta e podermos fazer uma outra votação, até para a gente poder ter esse sentimento e não ficar essa dúvida em relação à imprensa, porque alguns querem, outros não querem. A maioria prevalece. E é como o senhor disse, eu entendo que à medida que nós temos aqui a sessão presencial, nós teremos condição de fazer a votação mais rápido, inclusive mais célere. Então, acho que não é mudando o regimento, não é alterando porque nós estamos remoto, é voltando à normalidade. Eu acho que o momento é esse e eu defendo que a gente possa realmente estar presente para poder dar celeridade nos processos, tanto do vereador como do governo. Perfeitamente. Deputado, as sessões híbridas, elas hoje fazem parte do regimento interno da Casa, mas elas podem ser alteradas a qualquer momento por um ato da mesa diretora. Lógico que nós não vamos fazer nada aqui sem a decisão da maioria. Então, nós vamos colocar em apreciação aqui, se a maioria decidir por permanecer a híbrida, nós vamos respeitar. Se a maioria decidir por voltar, a partir de terça-feira, nós podemos voltar já. Eu dou a questão de ordem ao deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, olha, nós vivemos uma época diferente dos demais anos anteriores. Essa ferramenta que nós usamos, né, para votação à distância, deu certo. E não tivemos nenhum prejuízo em relação a isso. Pelo contrário, a produção foi ótima em relação aos projetos que adentraram, tanto por parte do governo, quanto também por parte de deputados e deputadas. Eu acho que esse ano a gente vai ter muita dificuldade para levar deputados ao plenário. O senhor já tem algum tempo de Assembleia, sabe muito bem disso. Ano político, é muito difícil de termos quórum suficiente aí em plenário para votação.
sendo que à distância a gente pode resolver isso. O que a gente conclama aos colegas é que a presença tem que ser o tempo todo. A presença na votação, a presença quando abre as discussões, abre as sessões no plenário, a presença tem que ser na abertura dos trabalhos, também na votação. Então, eu sou contra esse ano da gente voltar como era antes da pandemia. Nós funcionamos muito bem, uma ferramenta que é um ditado que Deus dá um fardo para a gente carregar. Pode ser pesado, mas dá ombros suficientes, capazes de carregar o fardo. Então foi assim que aconteceu. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque foi muito importante a decisão da mesa, mas, é claro, liderado por Vossa Excelência, para poder mudarmos a maneira de votar. Senão não tínhamos votado matérias nenhuma. Pelo contrário, votamos muito, e a informação que eu tenho é que o pessoal do governo falou, gente do céu. Deputado, eu comungo com suas palavras e também sou favorável a nós permanecermos com as sessões híbridas, até porque, por ser um ano eleitoral, é muito mais fácil votar remotamente em algumas situações específicas que o parlamentar precisa estar visitando as suas bases. Mas, como nós somos democráticos, eu não vou fazer nada aqui que a maioria não decida junto. E, como foi levantada essa questão no dia de ontem, eu quero fazer uma votação no painel. Tem como, Antônio Carlos, tem como nós fazermos essa votação? Cadastra rapidamente aí para mim. Então, senhores deputados, nós vamos fazer uma votação no painel para quem concorda ou não concorda com a continuidade das sessões híbridas. Então, quem votar sim, estará concordando com a continuidade. Quem votar não, não estará concordando com a continuidade. E, se acaso ganhar o não, a partir de terça-feira nós voltamos já 100% presencial. Então, eu vou colocar em apreciação, vou dar uma questão de ordem para o deputado Henrique Arantes, vou colocar em apreciação, a maioria vai decidir. Tem a palavra o deputado Henrique Arantes. Presidente, eu, se possível, gostaria de discutir, se como é uma matéria, só que não é uma matéria, é uma deliberação, não é uma matéria, né? É uma deliberação. Então, eu gostaria de dizer que sou terminantemente contra as sessões híbridas ou remotas. Eu já defendia que do meio para o final da Covid, como a gente estava vindo de máscara, álcool em gel no plenário, muitos colegas participando, eu já achava que não era necessário. Hoje, então, eu acho totalmente desnecessária a sessão ser híbrida. E eu afirmo ainda que eu não vou participar de sessão híbrida, eu só vou participar do plenário quando puder. Quando eu estiver no interior, eu vou justificar a minha ausência, porque, para mim, essa modalidade não funciona. E aqueles que querem ser deputados, se os colegas querem ganhar a eleição, eles têm que ser deputados primeiro. Então, aqueles que não querem vir aqui, para que querem disputar a eleição? Se o deputado não quer participar da grande essência do parlamento, que é a sua reunião de plenário, para que ele quer disputar a eleição? Então, eu questiono os colegas nesse ponto. Se vocês querem ser deputados e deputadas, defendam a reunião de plenário. Então, eu vou votar a favor de encerrar essa sessão, que eu acho, na verdade, um absurdo. Nas semanas anteriores aqui, ficamos eu, o deputado Amaury, o deputado Bruno e o deputado Coronel Adailton, se não me engano, e o deputado Álvaro Guimarães, que permaneceram por quase toda a sessão, onde votamos 140 projetos de leis. 140. Muitos participaram, muitos saíram, muitos participaram de forma remota, mas é totalmente questionável. Tinha 5 parlamentares no plenário, 5, sendo que o nosso quórum para votação são de 21. Então, eu acho abominável esse sistema de sessão híbrida ou remota e defendo o encerramento disso. Eu solicito que dê 2 minutos para cada deputado. O deputado Humberto Teófilo, agora 2 minutos, depois o deputado Cláudio Meireles. Presidente e demais colegas, também meu voto vai ser contrário a essa sessão híbrida. Lamentavelmente, temos alguns colegas que, depois que adotou essa sessão, que dificilmente apareceu, e tem uma tarefa que é primordial, principal, que é a nossa, que é votar, estar aqui presente e acompanhar as votações. Então, nesse sentido, em questão, mas teremos eleições,
Então, receba a falta e vai para as eleições, e vai pedir os votos, mas receba a falta. Então, caso eu fique ausente, uma oportunidade ou outra, terei a minha falta registrada. Então, nós temos que ter, né, serem bem transparentes com todo o nosso público, com todos os eleitores que nos acompanham. Não podemos aceitar essa figura que, infelizmente, está instalando, que é a figura do deputado remoto. Por isso que temos que, sim, que acabar com essa sessão híbrida. Repito, temos projetos importantes para votar, as votações serem simbólicas. Agora, com essa questão da votação ser nominal, nós vamos votar aqui poucos projetos, um ou outro, aí até aparecer um deputado que diz que está na sessão híbrida, e na verdade não está nada, que a gente sabe que está em reunião, que não está não sei na onde, aí o assessor avisa, liga, depois vai ter presença, não tem isso, a gente sabe como é, a gente sabe, né? Vamos falar a verdade aqui, né, para a população. Então, não adianta falar que está acompanhando, poucos acompanham aí, não vou ser justo de estar falando no geral, mas poucos acompanham a sessão híbrida em casa, acompanhando do início ao fim as sessões. Então, está aqui registrado meu voto contrário para nós terminarmos definitivamente com a figura do deputado remoto aqui na Assembleia de Goiás. Obrigado, flagrante neles. Deputado Cláudio Meirelles, 2 minutos para o deputado Cláudio Meirelles, depois o deputado Tiago Albernaz. Senhor presidente, pela idade e pelo tanto de mandato que tem, Vossa Excelência tinha que dar 4 minutos a mim. Mas, senhor presidente, eu quero aqui falar com todos os deputados, inclusive aqueles que estão de forma remota, inclusive ao senhor presidente. Não justifica a Assembleia Legislativa voltar totalmente de forma presencial se nós temos outros poderes da Federação, como o Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, inclusive o Congresso Nacional, ainda permanece de forma remota. Nós vemos aqui mesmo o médico oficial dessa casa, contratado para dar assistência aos parlamentares e até mesmo aos servidores. Está de máscara, aqui no fundo do plenário. Por que ele está de máscara? A pandemia não acabou. A China volta com força novamente com a pandemia. Essa é a verdade, senhores. Nós temos um deputado em Goiás, colega nosso, que está entre a vida e a morte, com 3 vacinas. Para quem é novo, é uma situação. Para quem é da minha idade, 60 anos, diabético, é uma situação complicada. E temos, assim, muita gente. Depois que pegar a doença e estiver morrendo, não adianta querer voltar atrás. Então, eu faço aqui um pedido. Não é só a Assembleia que vai ficar como remota. O Supremo, o Tribunal de Justiça também está assim. O TSE, que vai orientar a legislação das nossas eleições, também está sendo assim. Porque nós vamos ser diferentes. Eu quero que os companheiros tenham juízo. Deputado Tiago Albernaz. Pela ordem. Muito boa tarde, senhor presidente. Faço questão de participar dessa discussão também de forma bem breve, mas eu dizia aqui com a Leda, aqui, conversando com ela nos bastidores aqui dos corredores do plenário, de que o deputado que nesse momento defende o fim das reuniões híbridas, e eu quero corroborar com a fala do deputado Cláudio Meirelles, ele não pôde presenciar o quanto efetivo foi ao longo da pandemia e trabalhoso foi o serviço de todos nós nas votações das matérias. Eu acho que compromisso o deputado tem que ter com o seu mandato, seja presencialmente ou remotamente. Ele será cobrado nas urnas no dia próximo, 2 de outubro, e, de fato, o eleitor que o representou, que acompanha a sua representatividade, vai exigir dele um bom comportamento, seja ele presencial ou remotamente. O seu perfil de representatividade é que vai dizer isso. Então, eu acho que uma ferramenta que foi testada, aprovada por todos nós, que durante a pandemia tivemos êxito na votação de matérias, eu acho que corrobora com a atuação parlamentar de todos nós aqui, não deve ser colocada em questionamento depois de tanto êxito mostrado na atuação dos nossos trabalhos. Eu volto a dizer,
aquele deputado compromissado com o seu mandato e preocupado com a representatividade dos seus eleitores, ele estará presente e fazendo-se valer do seu mandato aqui dentro do plenário ou remotamente. Então, acho que o compromisso, ele não se dá na presença física aqui, porque eu já vi muitos deputados de forma presencial que não estavam participando da discussão e muitos deputados de forma remota que participam, discutem e contribuem muito mais com as discussões, até mesmo do que estando aqui presente. Então, acho que isso é um compromisso que cada deputado tem que ter para com o seu mandato e ele, sim, sabe julgar a melhor forma de conduzir a sua atuação. Então, por isso que eu acho que, de fato, é uma ferramenta que corrobora com a atuação do nosso mandato, senhor presidente. Cadê o nosso pessoal do cronômetro? Não está acionando o cronômetro. Eu peço para acionar o cronômetro. Deputado Alves, Vossa Excelência já usou questão de ordem nessa matéria. Eu vou passar para o deputado Amaury Ribeiro. Tem a palavra, deputado Amaury Ribeiro. 2 minutos. Como eu costumo defender o que eu acredito, foi dito aqui que o TJ, o TSE e outros estão funcionando de forma híbrida. Só funciona o que é público, de forma híbrida. É uma vergonha, não é? Eu não vejo uma empresa particular, privada, funcionando de forma híbrida. Isso não é justificativo, é vergonhoso. É vergonhoso. E não adianta falar que, tanto estando em plenário ou estando lá, que o eleitor não está vendo isso, o eleitor não está participando. E os trabalhos da casa estão sendo prejudicados. As sessões híbridas, elas foram essenciais para um bom andamento da casa no momento da pandemia. A pandemia passou, as pessoas não querem estar aqui, mas estão em reuniões em interiores, fazendo política com 100, 200 eleitores, se aglomerando, se abraçando, se beijando, e não podem estar aqui com 30, 40 pessoas. Então, não é justificativa. E, infelizmente, é por isso que nesse país as coisas não funcionam, porque só funciona dessa forma o que é público. No que é público, tudo pode, tudo é aceito. Mas, infelizmente, sinceramente, eu não concordo. Eu acho que fomos eleitos e o mínimo que nós temos que ter é compromisso 3 vezes por semana de estar nessa casa. É o mínimo, é o mínimo. Nós tivemos na semana passada a votação de mais de 300 projetos, porque a coisa funcionou e não vai funcionar, porque não vai haver mais votação sem ser no painel. E a coisa não anda, deputado, não funciona, não vai. E convenhamos, eu não vou citar nome não, mas tem deputado que já falou para mim que não fica ali no painel não, que é o assessor dele que fica ali. É o assessor dele, não vou falar, mas tem. Senhores deputados, nós vamos liberar a votação só para orientação dos deputados. Eu queria dar uma opinião. Oi. Só uma opinião. Deputado Alves, eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Tem a palavra, deputado. Ela não está no momento oportuno, mesmo porque nós temos só 35 deputados presentes no painel. É uma votação que precisava ter pelo menos uns 40 deputados presentes, porque é uma decisão que vai tomar, que vai mudar o dia a dia da Assembleia. Agora, ninguém é mais assíduo do que eu, vocês sabem muito bem disso. Eu vou estar sempre presente aí no plenário, claro. Hoje eu não estou, mas a minha vontade era estar aí. Mas eu estou de viagem, não deu para estar presente. Mas, olha, nós não tivemos prejuízo. Eu quero concordar com tudo que o Cláudio Meirelles falou. Realmente, não existe nenhuma dúvida em relação à votação. A Mauri disse, olha, não vejo iniciativa privada com tipo de reunião como essa. É claro que tem. Reuniões bancárias, né, à distância, pela internet, isso acontece todos os dias. Tribunais. Mas o senhor é que sabe, se o senhor quiser colocar em votação agora, mas só temos 35 deputados presentes. Deputados, só para orientação dos deputados, principalmente os deputados que estão remoto, eu chamo a atenção de todos aqui para nós podermos deliberar. Primeiro, deputados, é maioria simples, tá? Os que estão presentes, o que der a maioria está valendo. E segundo,
Quem votar sim está concordando com a manutenção das sessões híbridas. Quem votar não está discordando da manutenção das sessões híbridas. Então, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Sim, concorda, não discorda. Se o doutor Hélio quiser uma palavra, uma questão de ordem, tem a palavra, doutor Hélio. Senhor presidente, obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, a discussão ontem à tarde, e o mérito que eu acho que é o mais importante, é a questão da votação simbólica. Então, foi discutível a questão de quem está distante participar de uma votação simbólica. Então, no meu entendimento, sendo matéria de deputado, eu não vejo questão de ser votação simbólica. Agora, a matéria do governo é que nós vamos decidir coisas que não serão vetadas, aí, com certeza, teria que ser nominal. E eu entendo que o mérito da discussão que nós tivemos foi nesse sentido, para que as votações da matéria de governo, elas sejam nominais. Deputado Chico KGL, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Charles Bento, deputado Francisco Oliveira, deputado Lucas Calil, deputado Major Araújo, deputado Paulo César, deputado Paulo Trabalho, deputado Cairo Salim, deputado Wagner Neto, deputado Hélio de Souza, deputada Leda Borges, deputada delegada Adriana Corse, deputado Rafael Gouveia. Nós já temos votos suficientes, deputados. Permite uma questão de ordem, presidente? Só vou dar proclamar o resultado, já dou a questão de ordem. Tá? O meu voto eu não consegui, mas é sim. Você confirma? Presidente. Confirmo. Confirmo. Oi, quem pediu a palavra? Chico KGL. Chico, tá confirmado, deputado. Deputado Chico KGL também vota sim, então nós temos 25 votos, 17 votos sim, 8 votos não. Está mantida as sessões híbridas por deliberação da maioria. Aqui é democracia. Tem a palavra, deputado Henrique Arantes. Presidente, eu vou mudar meu posicionamento. Eu disse que não participaria de forma nenhuma das sessões híbridas. Eu vou participar de todas e pedir verificação de quórum em todas as matérias. Porque a gente vai ter, sim, uma participação massiva dos deputados caso isso aconteça. Caso contrário, não teremos. Então, toda sessão que eu não estiver presente de forma física, eu participarei de forma remota e vou pedir verificação de quórum em toda a votação. Deputado, a verificação de quórum, deputado, a verificação de quórum é a votação. A partir do momento que o deputado registrou o voto, ele já deu o quórum dele. Não tem como não ser. Deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, eu estou me sentindo como se tivéssemos aqui um atentado a homicídio. Tem 8 deputados aqui que estão arriscando a vida não só dos parlamentares, mas como também dos servidores, principalmente desse plenário. Eu sei, senhor presidente, que Goiânia está liberando em áreas abertas, rua, ar fresco. Em recinto fechado, ainda permanece a questão da reserva da máscara. Eu quero que os deputados entendam que parte da China está se fechando toda. E não demorou um mês para essa pandemia chegar no Brasil. Isso se não tiver uma nova variante. Então, eu concordo, senhor presidente, quero parabenizar a maioria, que quando a Corte Máxima da Justiça desse país estiver de forma presencial, que ela vem como exemplo. E aí todos os poderes possam abrir. Mas que abriremos depois que o Supremo Tribunal Federal assim também fazer de forma presencial. É o pedido que eu faço e que esse assunto se dê por encerrado. Deputado Amaury Ribeiro. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-001525
e 2020-005570. Autores: deputada Lerda Borges e deputado Cláudio Meirelles. Assunto: dispõe sobre a destinação às mulheres vítimas de violência doméstica de 5% das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação popular. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Pode registrar o voto. Que? É? Sim? Vota não, é da Leda, mas do Cláudio. Está dando trabalho demais aqui hoje. Mas sabia que nós ia tomar ataque, isso é batata. Eu queria que mandar abrir a câmera lá, para mostrar a cara de todo mundo, para ver se tem 10% ali. Estamos com um problema aqui, presidente. Agora sim. Agora sim. Mauri, meu companheiro, nós estamos firmes aqui, viu? Aí. Vota sim. Tem que sair assim, tem que sair. Plenário. Presidente. Oi. Vou encerrar a votação. 22 votos, todos eles favoráveis. Está aprovado. A secretaria para autógrafo. Confirma o meu votozinho, Henrique, por favor. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-002156 e 2019-003826. Autores: deputado Major Araújo e Alisson Lima. Assuntos: obriga a transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo. Está em discussão. Bruno. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria de solicitar à base que vote não, até mesmo para entravar o processo do nosso Poder Legislativo. Todas as ações já são transparentes, todas são publicadas, criando burocracia ainda mais. Então, senhor presidente, quero solicitar que vote contra. Deputado, em virtude ao Poder Legislativo. Antes de votar, a gente precisa do painel destravar. O painel está travado na votação anterior. Não. Mas assim que liberar, vai ser votado. Concedo a palavra ao deputado Humberto Teófilo. Presidente, quero parabenizar aqui os autores do projeto, até porque se a transmissão fosse ao vivo, já daria para prender em flagrante lá na Saneago do processo licitatório do almoxerifado virtual. Daria para prender em flagrante também a negociação que foi feita, à época da Codego, Carlinhos Cachoeira. Não, daria para fazer várias prisões em flagrante dentro do governo Caiado. Então, realmente, incomoda o governo as transmissões ao vivo. Incomoda. Quero parabenizar e meu voto é favorável, principalmente a gestão Caiado, que fala da honestidade, que fala da transparência. Eu não estou entendendo. Hein, deputado Cláudio Meirelles aqui? Eu não estou entendendo, o governo Caiado não quer a transparência? Não quer abrir as portas? O que foi que está querendo barrar o projeto? O líder do governo vem aqui para votar não. Então aqui meu voto vai ser favorável. Temos que sim fazer essa transmissão online, ao vivo, é importante.
O painel agora está liberado para voto, senhores. Lembrando que sim, aprova, não rejeita. Deputado pediu questão de ordem, Cláudio Meirelles. Senhor presidente, na verdade eu pedi, foi para discutir o projeto. Não pediu, já tinha vencido o prazo. O senhor pediu questão de ordem, estou concedendo a Vossa Excelência. Não, eu pedi para discutir, o senhor não escutou, mas eu vou fazer a questão de ordem. Vossa Excelência tem que ouvir os moucos. Mas, senhor presidente, o que o governo tem a perder na transparência? Essa atitude do deputado, líder do governo, Bruno Peixoto, deixa em dúvida se realmente esse governo é ou não honesto. O que Ronaldo Caiado, que se diz tão honesto, tem a perder em transmitir ao vivo para que qualquer cidadão do mundo possa presenciar a legitimidade da operação que está sendo feita, a licitação? O que o governo tem a temer? Aqui mesmo na Assembleia. Isso também deveria, senhor autores do projeto, deveria também ser incluídos os 3 poderes, inclusive o judiciário, que eu tenho certeza que não iria furtar de participar. O porquê não? Qual é a justificativa de não querer deixar o povo ver as licitações? O que o governo tem a esconder? Olha, eu tenho até certeza que se o líder tivesse consultado o governador, ele teria autorizado. Não tem o que esconder. Ou o Ronaldo Caiado tem algo a esconder, deputado Alisson? Eu quero acreditar, senhor presidente, que os deputados deveriam votar a favor, né? Para que os deputados, está lá, ó, 10-11. Peço, eu ainda estou discutindo, quero votar, senhor presidente, antes que o senhor, de forma relâmpaga, encerra a votação. Eu peço um pouco de consciência aos demais deputados para que dê a oportunidade a Ronaldo Caiado de provar que ele é honesto. Esse é o pedido que eu faço. Questão de ordem, presidente. Última questão de ordem desse processo. Deputado Alisson Lima. Ontem eu apresentei aqui na Assembleia Legislativa um requerimento solicitando informações por parte do governo em relação a todos os gastos do governo de Goiás, em relação à aeronave e também em relação ao helicóptero usado pelo governador. Ontem apresentei o requerimento. Em caráter de urgência, nós precisamos saber de todos os gastos que o governo realizou com a aeronave utilizada pelo governador e também com o helicóptero. O Bruno Peixoto, líder do governo, Bruno Gaveta, automaticamente pegou o microfone e falou que está tudo no portal da transparência. Eu queria saber onde, deputado Bruno Peixoto, que a gente não encontra esse tipo de informação no portal da transparência. Não tem lá. A gente não encontra esse tipo de informação. Então, é um engodo aí por parte do líder do governo. Nós temos que dar transparência a todos os atos do Poder Executivo. Muito bem lembrado pelo colega Humberto Teófilo aqui, deputada Mauri, que nós tivemos, no começo da pandemia, licitação, pregão eletrônico para poder comprar café embalado a vácuo, xícaras importadas. Que mais? Camarão, lembra do camarão, deputado Humberto Teófilo? Teve a licitação do camarão, faz ao vivo. Faz ao vivo. Eu, inclusive, quero ser o âncora narrando. Assim, atenção, gente, aqui, ó, o Caiado está fazendo a licitação aqui de camarão importado, de lagosta e de vinho de R$12.000. Aprovado ou não, população? Quero narrar ao vivo lá, inclusive, os pregões eletrônicos do governo. Vão aprovar, tanto base quanto oposição, vão aprovar, votando sim aqui. É um governo que tem como provar para a sociedade agora se é transparente ou não. Deputado, outra coisa. Nós vamos pegar aqui a oposição, pegar o nome dos deputados que votarem pelo não aí, contra o projeto. Nós vamos pegar os nomes dos deputados da base ou da oposição e escancarar para a sociedade quem é contra a transparência aqui no governo do Estado de Goiás. Votação está encerrada, 12 votos sim, 14 não, opção de 26. Rejeitada ao arquivo. Questão de ordem, deputada Adriana. Ficou em votação por 6 minutos. 6 minutos. É matéria suprimida, senhores. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto próximo.
Pois é, os caras ficam reclamando e não votam. Processo em fase de segunda discussão. Projeto número 2019-002498. Autora, deputada delegada Adriana Corse. Assunto, institui a política estadual de conservação e produção de água e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para a votação, registro e voto dos deputados e deputadas. Lembrando, o projeto, senhores, institui a política estadual de conservação e produção de água e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O painel está aberto? O painel está aberto. Pode registrar o voto de todos que desejam votar. Presidente, vou pôr um prazo de 2 ordem. minutos para votação, senão a gente encerra a sessão por falta de quórum. Presidente, pela ordem, Amauri. Como eu sou primeiro secretário, os projetos aqui que eu leio é eu que organizo, não é? Sim, senhor. Senta os 6 oposição e agora? Acabou. Mas... Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto é a deputada Adriana Corse, a autora é ela. Cria o Política Estadual de Conservação de Água e cria o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O que pediu a palavra foi o deputado Álvaro? Justamente. Pela ordem, deputado Álvaro. O senhor não está conseguindo votar, né, presidente? Deputado, eu só vou votar para desempatar. Estou no exercício da presidência, só voto para desempatar um projeto. Já temos 22, vamos proclamar... Não, já prega o pau. Fecha. Encerrada a votação, está aprovado, 23 votos, todos eles pela aprovação, o projeto está aprovado definitivo, a secretaria para autógrafo. Presidente, posso pregar o Maia aqui? O pessoal do painel está votando primeiro, tem os 6 que estão aqui, você está dormindo de touca? Olha. Chega a ripa, presidente, chega a ripa. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008690. Autor, Júlio Rosa, Júlio Pina. Assunto, declara de utilidade pública a utilidade que especifica. Federação. Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas. Isso. Com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em votação, em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel por registro de voto. Para justificar aqui ao Cláudio, eu não atropelei a discussão, eu só falei errado, tanto que eu voltei para a discussão. Então está em apreciação dos senhores. Sim, aprova, não rejeita. É um título de utilidade pública, a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas no município de Goiânia. Fica uma cópia comigo, outra com você? Abre a exceção, Henrique, vota sim. Eu não voto, só para desempatar. Não, nesse caso eu não falei que vocês não votaram, não, foi ele. Só vai projeto da situação aqui agora. Sim, aprova, não rejeita. Lembrando os senhores. Deputado Cláudio, o senhor já votou? Deputado Cláudio Meirelles, o senhor votou já? Senhores, tem 18 votos, são 16, 26 e 37 segundos. Deve 16, 27 encerrar a sessão por falta de quórum. Se não tiver os 21 votos. Senhor, meu voto apareceu aí no painel? apareceu, deputado? O senhor votou sim.
Já deu 21, está encerrada a votação, aprovado, todos eles pela aprovação. A secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação, processo número 2022-001331. Autor, deputado Wilde Cambão, assunto concede título de cidadania que especifica Josué Pereira de Souza. Processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Podem fazer o registro no painel eletrônico. Demora demais esse tipo de votação. Vai votar 10 projetos. Deputado Adson Lima, vote, por favor. Senhor presidente, questão de ordem, está ouvindo aí, atleticano, delegado Eduardo Prado. É o deputado Eduardo Prado, pela ordem. Só para ver se Vossa Excelência viu aí no painel, no chat aí, para colocar um projeto em votação, por gentileza. Eu vou pedir para a assessoria do plenário aqui localizar seu projeto e colocá-lo em votação. Está aí? O deputado Eduardo solicitou pelo chat um projeto para ser votado, que está na pauta. Deputado Eduardo, é base ou oposição? Deputado Eduardo é parlamentar. É. Parlamentar. Eu sou de Campininha, setor de funcionários, atleticano. Como é que é? Setor de funcionários da área. O que ele falou? Ele falou que é do setor dos funcionários. Eu acho que o deputado Eduardo Prado é torcedor do Goiás. Eu acho que é. Ele falou que é do Atlético. Mas o Atlético também faz parte da minha vida, que eu nasci na Vila Operária. Minha avó, 99 anos, é atleticana. Então eu tenho que cuidar da vovó Selma, senão ela fica brava comigo. Legal. 24 votos, vamos encerrar a votação nesse momento, todos eles favoráveis. O processo está aprovado, encaminha a secretaria para autógrafo. Está aí o projeto dele? É um do Adailton. Deputado, processo número 2020-00-4242, autor, deputado Coronel Adailton. Assunto, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás, Dia da Família Militar. Coronel Adailton, deputado. Processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para o registro de votos parlamentares. Sim, aprova, não rejeita, é uma inclusão no calendário cívico do Estado de Goiás, o Dia da Família Militar. Autor é o Coronel Adailton. Achou o do Eduardo? Não, bora, moço. E o pessoal está votando. Está votando. Mas depois de você estipular tempo... 21 votos, vamos encerrar a votação, todos eles favoráveis, aprovado, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo número 2021-0059-10, autor delegado Eduardo Prado, oposição, mas conforme disse o Cláudio Meirelles, quer vir para a base. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Moradores da Posse, no bairro Anhanguera, com sede no município de Goiânia. Pronto, deputado Eduardo Prado. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para que os colegas registrem seus votos. Pergunta, Eduardo Prado, se era esse o que o senhor pedia para colocar em votação, deputado, é esse? Repetir aqui o título, declara de utilidade pública, entidade, Associação dos Moradores da Posse no bairro Anhanguera de Goiânia. Liderança brasileira, Henrique Arantes, mais votado da história, é isso mesmo. Já. Então é isso, senhor. Está em votação. Tem 10. 12. Eu tô vendo. Tá bom, já estranho. O problema é que está demorando muito de chegar para a gente aqui a liberação, viu, presidente? Nós está só deputado. Deputado Álvaro, seu voto está registrado. Foi. Tá bom, obrigado. Foi, não, 20. Alisson.
Vamos encerrar a votação nesse momento. 21 votos, todos eles favoráveis. Aprovado. Encaminho à segunda ordem de discussão e votação. Processo número 2021-009405, autor, deputado Bruno Peixoto. Assunto, concede título de cidadania que especifica Dom João Justino de Medeiros Silva. Processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel para o registro de votos, senhores e senhoras. Você falou errado, mas o Cato não mandou nada, não. O Cato não ligou pra ninguém aqui e falou nada. Puta merda, o que eu tenho raiva é desse trem, cara. Ele não falou com ninguém. Não, fica ruim. Eu mesmo votei um sim, eu votei devolvido, que eu... Aí, chefe, o que eu votei? Mas o que eu votei? Olha o que eu votei. Vai. Aí não. Não, aí você... Não sou eu, não. O que foi, Bruno? Passa lá pra ele, cada um. Não, mas bate na base, pode bater. A base votou, mas não fala que o Caiado mandou. Aí dá a impressão que o cara ligou aqui, ninguém ligou, puta merda. Esqueça essa bosta, ligado. Deputado Gomide, eu vejo o senhor no registro de voto aí, o senhor votou, alterou o voto, né? Posso encerrar, então. Encerrado, 22 votos, todos eles favoráveis. A secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo número 2021-008803, autores, deputado Tião Caroço. Assunto, concede título de cidadania que especifica Padre Eduardo Secato Kaliman. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Convido os senhores e senhoras para registrar o voto no painel. Senhores, na atribuição da presidência aqui interina, eu vou colocar um prazo de 3 minutos por projeto. Se não tiver os votos suficientes, encerro por falta de voto. Esse é o deputado Henrique Arantes que eu conheço, viu? Encerramos a votação, 21 votos, todos eles favoráveis. O processo está aprovado e encaminha a secretaria para autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação, projeto 2020-000996, autor, deputado Bruno Peixoto. Assunto, dispõe sobre a criação da política de prevenção da saúde à doença de vitiligo e dá outras providências. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, peço a liberação do painel para o registro de voto dos senhores e senhoras deputados e deputadas. Deputado Bruno, esse processo, autor Vossa Excelência, dispõe sobre a criação de política de prevenção da saúde à doença de vitiligo e dá outras providências. Quem relacionou aqui é o assessor do nosso secretário, que hoje é o deputado Humberto Teófilo, ele que está selecionando a pauta. Tem mais algum Está em senhor votação, que senhores, vota não aí, está? o senhor tá? O painel está travado, libera ele, por favor. Viu, Henrique? Estou perguntando ele aqui se tem mais algum. Dificuldade ali com a que quer que tecnologia, tá ajustando ali para poder ligar. vote? O Caiado não mandou vetar porra nenhuma. Tá aberta essa bosta?
Qual que é o problema que o painel não funciona? Ah, tá. O processo, deputada Leda, me informaram que não estava cadastrado e está lançando o processo no sistema para poder liberar o painel. Por isso que está demorando um pouco mais rápido. Não, o tempo é depois que põe em votação. Ainda não está em votação. Verdade. 2 minutos para registrar o projeto, senão a gente encerra por falta de projeto. Está liberado, senhores, tá? Está pronto para votar. Sim, aprova, não rejeita. Lembrando, é um projeto que cria a política de prevenção da saúde e a doença de vitiligo. Fala do Bruno. Já tem 14 votos para o processo ser aprovado. Já vai cadastrar, já cadastra lá, ué. Tem que estar fechado. Falta 1 minuto e 53, olha lá. Presidente, meu voto apareceu aí? Apareceu, deputado Álvaro. Está registrado, o senhor votou sim. Essa sessão sua é sobre o quê, para eu falar o tema aqui? Porque a sessão não é... Você vai votar no projeto seu. O vereador da minha cidade também fez pior, votou contra o projeto dele. Não, mas ele vai pior, o presidente vai discutir a próxima matéria. Júnior, ô Bruno. Ah, tá. 21 votos, encerramos a votação, todos eles favoráveis, aprovado, encaminho à secretaria para autógrafo. É isso, quantos minutos tem para votar? Não dá pra votar, deixa eu discutir, vai dar tempo do outro meu aí. É só pular aqui, para pregar o mais, né? Já vai cadastrando ali enquanto vota esse. Até votar esse, tá? Projeto em fase de primeira discussão e votação. Projeto número 2022-00-1281. Autor, deputado Júlio Pina. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Organização Civil de Obras Sociais do SEGAL. Geral, li errado. Com sede no município de Goiânia, Goiás. Organização Civil de Obras Sociais do SEGAL. O processo, antes de pôr em discussão, o deputado Humberto Off pede uma questão de ordem. Presidente, só para registrar aqui novamente 2 votações importantes que a imprensa deve estar acompanhando. Claro, a votação foi nominal, a votação primeiro referente à questão do fim ou não das sessões híbridas, que lamentavelmente a maioria votou para manter as sessões híbridas, destacando a importância das sessões presenciais. E agora, por último, a questão das licitações serem transmitidas ao vivo, online, dos colegas aqui, deputado Major Araújo e Alisson Lima, e o líder do governo veio e pediu para a base votar contrário ao projeto. Eu até ajudei o líder aqui, peguei os projetos do líder, coloquei aqui para votar, você viu, presidente, primeiro secretário, auxiliando aqui o governo, e, de repente, pedir para votar contra projetos. Eu acho, deputado, deixa o governador vetar os projetos. Não precisa ficar aqui, deixa o governador, vetou e você mantém o veto. Só isso. Agora, a gente rejeitar projeto aqui, importante, dos colegas, é ruim. Muito ruim. Então, é só para destacar, tá, esses 2 projetos que foram hoje de suma importância. Votamos projetos importantes que não foram aí do governo, né, que nós ficamos aqui muitas vezes com um projeto só do governo. E hoje a gente deu prioridade para os projetos dos deputados. No mais é isso, presidente. Obrigado. Deputado,
Eu acho que, mesmo concordando com algumas coisas que Vossa Excelência disse, eu acredito que essa casa tem que fazer mais isso, sabe? Eu tive meu projeto derrotado, mas às vezes tem cada projeto que a gente aprova aqui que talvez não concordamos e votamos porque é de um colega. O ideal é já rejeitar alguns, que aí evita o trabalho dele ser apreciado em veto. Tem muitos projetos que a gente vê que poderia ser rejeitado e não aprovado. Aí a gente aprova um punhado e um punhado vira veto. Aí trava a pauta nossa também. E aí aumenta o volume de vetos que nós temos que apreciar. Coloco o processo em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Favorável sim, não. O sim aprova ou não rejeita. Libera o painel, por gentileza. O projeto do deputado Júlio Pina, que declara de utilidade pública a entidade chamada Organização Civil de Obras Sociais do Cegal. Goiânia, município de Goiânia. A sessão hoje foi bacana, vai dar para falar de coisa legal. Os dois projetos. Aí... ...21 votos, encerramos a votação, todos eles favoráveis, está aprovado, encaminha a segunda ordem de discussão e votação. Pode ir. Projeto em fase de primeira discussão e votação. Projeto número 2020-005697, autor, deputado Virmontes Cruvinel. Assunto: dispõe sobre a criação do Fórum Permanente do Setor de Mineração do Estado de Goiás e da outras providências. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Libere o painel para o registro de voto dos parlamentares. Sim, aprova, não rejeita. O processo dispõe sobre a criação de fórum permanente para o setor da mineração do Estado de Goiás. O processo não estava cadastrado, retiro o despacho, devolvo ele para o monte de projetos para ser apreciado noutra reunião. Então, não está em votação e também nem em discussão. Devolvo a palavra ao primeiro secretário. Processo em fase de primeira... Está fechado. Aí eu que tem que abrir, eu fecho, eu que tem que fechar, eu abro. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto número 2021-007632 e 2021-007879. Autores: deputado Cairo Salim e delegado Humberto Teófilo. Dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de cartão de vacinação contra o Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no âmbito do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Libere o painel para o registro de voto, senhores e senhoras deputados. Lembrando, senhores, um projeto que cria uma certa polêmica, ele dispõe a proibição da exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no Estado de Goiás, caso algum prefeito ou governador decida fazer isso. O processo está em votação, sim aprova, o não rejeita.
Ó, começou aos 16h46, já está 47. 16h49, encerramos a sessão, ele trava a pauta, vai para a próxima sessão. Caso não tenha os votos necessários. Senhores, por falta de votos, são necessários 21, tivemos somente 14 até o momento. Encerramos a ordem do dia. Essa pauta transfere para a sessão de amanhã e convocamos uma sessão solene para o dia de hoje, às 19 horas. O autor é o deputado Humberto Teófilo. O tema é para homenagear influenciadores digitais. Sem ter mais nada a tratar, encerramos a presente sessão.